Vamos lá, gente, a nossa conversa de hoje está em Lucas capítulo 12, damos sequência ao assunto ou ao tema que nós temos tratado nos últimos meses, que é entendermos da melhor maneira possível as palavras de Jesus. O que Jesus quis dizer quando disse o que disse. Por isso nós chamamos essa série de conversas de as palavras do Mestre. Estamos agora no versículo 35. São duas parábolas apresentadas por Jesus aos seus discípulos e que trazem ensinamentos, creio eu, relevantes e profundos para nós. Antes de nós lermos, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê graça nessa conversa. Senhor nosso Deus, te pedimos mais uma vez misericórdia e graça, porque dependemos completamente do Senhor, nós temos entendimento disso. Me ajuda, Senhor, a trazer ao coração dos meus irmãos o entendimento sobre essa palavra e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, operando no coração de cada um, esclarecendo ao coração de cada um a tua vontade, a tua direção, os teus ensinamentos. E que não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que a tua palavra que nos discerne, a tua palavra que divide alma e espírito, a tua palavra que conhece o nosso coração e nos revela, que ela realmente encontre lugar em nosso coração nessa noite. Senhor, o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Jesus continua a sua conversa com os discípulos. Ele já falou sobre hipocrisia, ele já falou sobre ganância, ele já falou sobre preocupações e ansiedades. Agora, ele traz um tema interessante: a inevitabilidade do encontro entre o servo e o seu senhor. Vamos nos colocar dentro dessa parábola. É claro que quando Jesus usa o termo Senhor, ele se refere a si mesmo, se refere a Deus, se refere ao Deus, ao nosso Deus, que é a Trindade. Quando ele
cita a palavra servo, é claro que ele se refere a nós, a todos aqueles que desejaram servi-lo, que se dispuseram a se tornarem discípulos do Senhor. E Jesus está dizendo, chegará o dia em que esse encontro acontecerá. É inevitável, o dia onde todos nós nos encontraremos com o nosso Senhor. É claro que, de cara, essa conversa nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Isso é inevitável. Nós temos que pensar nisso, é uma realidade absoluta dentro do Evangelho, dentro daquilo que nós cremos. É inevitável nós sabermos, e temos que saber, que Jesus Cristo voltará. Chegará um dia em que nós nos encontraremos com Ele. Interessante que no versículo 35, na abertura da conversa, Jesus diz assim: estejam preparados. Na linguagem mais tradicional, o termo é diferente, ele está dizendo assim: cinjam os vossos corpos, né? Dizendo, estejam preparados. E isso inclui quem? Todos. Todos. Ninguém escapa dessa realidade. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia toda nos fala sobre isso. Alguns textos são mais enfáticos, como por exemplo aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 14:11, ele diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É uma perspectiva que nós não podemos ignorar. Todos nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Muitas vezes isso causa um grande medo no nosso coração, porque chegará o dia que nós conhecemos como o dia do julgamento final, o dia onde as nossas atitudes, o nosso jeito de viver será julgado. E é claro que isso deve trazer sobre nós temor, mas nós precisamos sempre pensar nesse encontro da maneira mais adequada possível, o encontro da noiva com o noivo, o encontro da igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia onde nós mataremos a saudade de Jesus. É meio estranho falar assim, mas é verdade. Porque hoje conhecemos em parte, mas chegará o dia que nós o encontraremos pessoalmente. E tudo se arranjará definitivamente. Para aquele que ignora viver uma vida adequada diante de Deus, isso deve causar temor. Mas para aquele que se dispõe a viver de modo digno diante do Senhor, isso deve causar uma expectativa de alegria. Maranata, vem logo, Senhor, a gente está te aguardando para a gente se encontrar e termos as coisas definidas. Essa é a perspectiva que nós devemos ter. Mas se por um lado esperamos a volta de Jesus, e isso deve estar no nosso coração, nós não podemos nos esquecer que nós já nos encontramos com o Senhor. Ele já está entre nós. O seu Espírito, aliás, habita em nós. Já temos uma relação com o Mestre e não podemos viver negligenciando essa questão. O Senhor já está no nosso meio. Já estamos diante dele. Todo tempo, toda hora, todo momento, os olhos do Senhor estão sobre nós. E nós não podemos negligenciar isso de forma nenhuma. Então a conversa que Jesus começa a ter com os seus discípulos aqui, ela é uma conversa de alerta, esclarecendo que nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós decidimos segui-lo, nós decidimos nos tornar discípulos do Senhor. E como vou viver a minha vida como discípulo? É para isso que Jesus nos leva, para uma consciência de que o jeito que nós vivemos aqui na terra deve ser o jeito de alguém que serve a Jesus como Senhor e Salvador. O jeito de um cristão. Aliás, a palavra cristão significa pequeno Cristo, vivendo como Cristo. Uma coisa interessante para nós nos lembrarmos é que nós estamos no ambiente da graça. E graças a Deus por isso. Vivemos na época e no ambiente da graça. Jesus Cristo veio e fez essa transição da lei
para a graça. Hoje o Espírito de Deus não habita somente em algumas pessoas, como era no Velho Testamento, não se manifesta somente em alguns lugares. Deus não está contido em alguns lugares sagrados, mas Ele está em nós, Ele está no nosso meio. E hoje nosso relacionamento com Deus é diferenciado justamente porque temos como base para tudo isso graça. Graça é o favor ilimitado de Deus para com o homem. É o amor infinito de Deus para com o homem. É a segunda chance que Deus dá para o homem, é a terceira, é a quarta, é a quinta, é a 10ª, é a 1000ª chance que Deus dá para o homem, sempre desejando que o homem o encontre, sempre desejando ter o homem consigo. Esse é alguns aspectos da graça. O que acontece é que entender isso, por um lado, às vezes é difícil. Porque nós gostamos da religião, nós gostamos da cartilha, nós gostamos da pauta. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e você vai estar de bem com Deus. E graça é muito mais do que isso. Já comentamos algumas vezes aqui que eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, e ter um coração completamente contaminado, cheio de coisas que não agradam a Deus. Quando a lei era vigente, as coisas funcionavam assim. Na graça a coisa funciona de outro jeito. Deus conhece, enxerga e vê além das minhas atitudes. Ele vê o quê? O meu coração. Bacana, a gente trava uma luta para sair da lei e para ir para a graça. Estamos travando essa luta, graças a Deus, estamos aprendendo que não é só o que eu faço, é importante o que eu faço, mas mais importante é o que me motiva, o que está dentro de mim. São as coisas que estão no meu coração, e é claro que se elas forem corretas, o que vai sair de dentro de mim será correto. Então vamos tratar do interior, que naturalmente trataremos do exterior. Vamos viver assim. Maravilha, isso é incrível. Mas há um grande perigo nisso. O perigo de nós mergulharmos na graça e começarmos a perceber que a gente pode viver de um jeito tão livre, de um jeito tão legal, de um jeito tão bacana, de um jeito tão gostoso, que daqui a pouco eu começo a perder o meu referencial. O pêndulo sai de um lado e vai para o outro. O pêndulo sai da religião e vai para um caminho que não tem também a ver com Deus. É aquela pessoa que enxerga a graça de uma forma errada. É a vida baseada naquilo que a gente chama de oba-oba. Vamos embora, Deus perdoa mesmo, maravilha, vamos viver a vida e tal. É só eu fazer as coisas que eu faço e depois eu peço perdão, não tem problema. Posso pedir perdão, Deus vai me perdoar, está na Bíblia. Vamos embora. A gente transforma essa relação tão linda, indescritível, em alguma coisa errada. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer fala sobre isso como graça barata. Eu desprezo o amor de Deus por mim e vivo de forma errada. E vivo de forma incoerente com o que eu professo. Se por um lado eu estava tão preocupado com as minhas atitudes, era a religião que me fazia viver assim, porque achava que as minhas atitudes comprariam Deus, agora eu vivo de qualquer jeito. E esse é um caminho que nós não podemos viver. Billy Graham, famoso evangelista, disse assim: a salvação é de graça, mas o discipulado tem seu preço. É preciso estar atento, é preciso estar vigilante. O Senhor está no nosso meio. Já há uma obra realizada nas nossas vidas. E esse é um caminho interessante porque ele não é exclusivo dos dias de hoje. Já no começo do Evangelho, as coisas já iam para esse caminho. Essa transição de graça para a lei sempre foi um fator complicante dentro do cristianismo. Olha só o que Paulo escreve aos Gálatas, falando sobre isso, porque Paulo, ele foi um daqueles que mais desmascarou
o judaísmo na sua forma religiosa de ser, trazendo a realidade da graça para as pessoas. Então ele escreve assim, lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é que Paulo está falando aqui? Sejam livres, porque os Gálatas estavam querendo introduzir dentro do seu cristianismo os valores do judaísmo, e Paulo está dizendo, não é mais aquilo, é outra história, vocês estão livres agora. Mas esse mesmo Paulo, escrevendo a essa mesma igreja, nesse mesmo texto, um pouquinho mais abaixo no versículo 13, ele escreve assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, incrível, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não vai transformar a liberdade em bagunça. Paulo, alguns tradutores usam a palavra libertinagem. Não vai fazer isso. Seja alguém que vive de forma diligente, seja alguém que vive de forma coerente, seja alguém que professa o evangelho, não só num discurso, mas numa vida digna na presença do seu Senhor, porque essa é uma realidade que nós não podemos deixar escapar de nós. Nós nos encontraremos com Deus. Existem dois aspectos que eu creio que essas duas parábolas, uma chamada de parábola do servo vigilante, é a primeira, mais curtinha, depois você pode ler em casa com mais calma, e a segunda parábola do servo fiel. Essas duas parábolas estão juntas, você percebeu ali no texto que nós lemos. E elas apontam para duas coisas: preparação e responsabilidade. A primeira delas, que é a parábola do servo vigilante, nós podemos perceber algumas coisas nessa parábola. A primeira delas é que Jesus nos diz que nós devemos estar preparados. Versículo 35, que abre a nossa conversa, diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, as suas lâmpadas, prontos para servir, como servos. Nas versões mais antigas, diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Está assim na tua Bíblia aí? O que é isso aqui? O que é cingidos os vossos lombos? Olha, a roupa que as pessoas usavam naquela época e naquela região, são aquelas roupas esvoaçantes, né? Aqueles vestidos, não usava calça jeans apertadinha, usavam os vestidos mais, os homens inclusive. Quando um servo ia trabalhar, ele precisava cingir o lombo, pegava aquele pano que sobrava do vestido, trazia para a cintura e amarrava com um cinto, pronto. Então os panos ali, a sobra de panos da sua roupa, não impediria que ele trabalhasse como deveria trabalhar. Estava preparado. Para trabalhar ele tinha que cingir o lombo, para trabalhar ele tinha que manter acesa a candeia. É justamente isso, é estar pronto, sempre pronto para servir ao Senhor e ao próximo. Pense comigo, imagina você um bombeiro que está lá na sua sala de espera, não sei como é que é aqui no Brasil, mas nos filmes americanos, a gente vê lá o pessoal, todo mundo lá esperando chamados, às vezes eles estão até se divertindo tal, aí toca aquele alarme, não é verdade? E aí eles saem correndo, agarram naquele poste, descem para o andar de baixo, sobem no carro e saem correndo para atender a chamada, não é assim? Imagina os bombeiros todos esperando o chamado, de bermuda, camiseta, né? Tranquilo, bonezinho assim, tal. Aí toca o chamado, eles têm que sair correndo, entra no vestiário, tira aquela roupa, coloca outra roupa, um ajuda o outro, aquele cinto, aqueles ferros, aquela coisa, põe o capacete e sai correndo, desce a escada para entrar no carro e atender a chamada. Beleza, né? Já queimou tudo. Já foi. Está preparado, essa é a ideia. Esteja pronto, pronto para servir. É algo que Jesus nos traz como uma realidade, da qual a gente não pode fugir. O termo usado por Lucas aqui quer dizer vigiando. Feliz o servo
que está vigiando. A palavra vigiando no grego aqui, traduzida, é assistir, dar atenção, ser cauteloso, ser ativo e tomar cuidado para que por causa da negligência e da indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. É estar pronto. É estar pronto. Porque a conta vai chegar, é estar pronto. Porque eu sei que eu vou prestar conta da minha vida, é estar pronto, é viver de uma forma digna. O não viver como Jesus deseja, a gente sabe que acarreta custos na nossa vida, traz problemas na nossa vida. Assim como nós recebemos a salvação, recebemos junto com ela a responsabilidade de vivermos dignamente perante o nosso Senhor. Por isso, acho que, nesse momento, a frase de uma música, de uma banda que eu gosto muito, que chama Banda Resgate, cabe bem aqui. Viver cada dia como se eu estivesse às vésperas da sua volta. Viver cada dia, hoje é o último, meu Senhor vai voltar amanhã, como é que está a minha vida? Eu estou arrumado, estou preparado, estou com a roupa de bombeiro, estou com as coisas cingidas, está tudo certo, estou tudo pronto. Ele vai chegar, ele vai voltar. É viver nessa expectativa, viver com essa integridade, viver dessa maneira digna. A gente tem que estar preparado. Interessante que a gente não sabe quando esse encontro, que a gente classifica e chama de segunda vinda de Cristo, vai acontecer. Também não sabemos quando vamos morrer, mas sabemos que esse encontro vai acontecer, ok? Então, vamos pensar rapidamente da seguinte maneira, vamos fazer o caminho contrário. Como é que eu gostaria que Deus me encontrasse? Estar preparado é um bom caminho para a gente pensar sobre isso. Estar preparado. Como é que eu gostaria que Deus me encontrasse se Ele voltasse hoje? Se Ele voltasse daqui a pouquinho? Como é que eu gostaria que Deus me encontrasse? Eu gostaria que Deus me encontrasse com o meu trabalho terminado, com aquilo que eu tinha que fazer feito. Para muitos de nós, a vida ela está cheia de coisas soltas, sem resolução e sem solução. Há coisas que a gente não fez, coisas que nós começamos e fizemos pela metade, e coisas que nós simplesmente adiamos. E Jesus mesmo disse que a obra que foi dada a Ele para ser realizada, Ele realizou. João 17,4, eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Essa é uma coisa para a gente pensar. Essa é uma coisa para nós avaliarmos. Como é que está a nossa vida? Aquilo que eu tenho que fazer, eu faço. Aquilo que eu tenho que solucionar, eu tenho solucionado. Creio que essa conversa se estende para muita coisa na nossa vida. Questões do dia a dia, questões operacionais, questões profissionais. Ok, vale, acho que vale. Porque se eu tenho um emprego, Deus me colocou lá. Foi ou não foi, irmão? Então, se eu tenho alguma coisa para fazer lá, eu preciso fazer, porque Deus me colocou lá. Aliás, essa separação é muito maléfica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Serve também para questões pessoais, aquelas que muitas vezes nós não resolvemos. Elas vão ficando dentro da gente. Aquela situação que a gente não resolveu, aquela situação que a gente às vezes nem quer mexer nela, está escondida. Procrastinamos, enrolamos e não botamos a mão para resolver aquilo que tem que ser feito. Isso tudo se encaixa dentro dessa ideia. Que Jesus, ao nos encontrar, encontra em servos que fizeram o que tinha que ser feito, que realizaram o que tinha que ser realizado, e que fizeram tudo da melhor maneira possível. Eu acho que mais importante do que se chegar a algum lugar, é a tentativa explícita e profunda de se tentar chegar naquele lugar. Para Deus isso vale muito mais. Vale mais você ter a intenção e o desejo e o esforço de ter feito alguma coisa, do que o fato de ter feito alguma coisa em si. Portanto, tudo que está na nossa mão deve ser feito com decência e ordem, para a honra e glória do Senhor.
nós convivemos muitas vezes com coisas mal feitas. Adotamos isso como um estilo de viver e ainda colocamos a justificativa disso tudo, dessa maneira errada de fazer as coisas, em Deus. Ah, mas Deus conhece meu coração. Essa é a frase chavão, né? Deus conhece meu coração, que eu estou fazendo melhor, e às vezes não está. Está enrolando, está postergando, está deixando passar. Façamos nós o melhor. Apresentemos ao Senhor a nossa vida de modo digno. Creio que a segunda coisa interessante para a gente pensar é que quando eu me encontrar com Deus, eu gostaria que Deus me encontrasse em plena paz com o meu próximo. Os meus relacionamentos resolvidos. A Bíblia diz assim, lá em Efésios 4:26, não se ponha o sol sobre a sua ira. Isso é uma coisa para a gente pensar. Se Jesus voltasse agora, irmão, como é que Ele nos encontraria nesse aspecto? Os nossos relacionamentos. Ah, isso é ruim de falar, né? É uma coisa assim que incomoda. Porque tem aquela situação que aconteceu, que eu não falei com a pessoa mais. Virei a cara, quero mais saber. É ruim, né? Aquela outra coisa que aconteceu, eu fui traído, fui traída, fui abusado, fui não sei o quê, aquela mágoa, aquela questão, na maioria das vezes tão, me desculpem o termo aqui, besta, tão pequena, mas que não é tratada por nós. São as nossas relações destruídas que não são curadas e tratadas. São as coisas ditas que não são corrigidas, as falhas que não são perdoadas, as opções erradas que nós tomamos na relação com as pessoas com as quais nós convivemos. Como é que está isso aí, irmão? Eu estou fazendo as minhas análises. Aliás, essa foi uma semana de análise nesse aspecto. Como é que está a minha relação com o próximo? Porque o meu Senhor vai voltar, eu estou preparado nesse aspecto. Outra coisa, eu tenho certeza que Deus, ao chegar, ao nos buscar, ou a nós nos encontrarmos com Ele, uma das coisas que eu gostaria de ter é que Deus me encontrasse em paz com Ele. Fundamental. Resolvido naquilo que eu tenho que fazer, em paz com o meu próximo e em paz com Ele. O espaço de Deus na minha vida, é meio estranho falar assim, né? Mas como é que é isso aí? Como é que é na tua cabeça essa questão? Qual é o tamanho de Deus dentro da tua existência, da tua vida? Deus, Ele é um estranho ou é o teu Senhor? Que tem predominância na tua vida? Como é que é essa relação que nós temos com Deus? Se Ele voltasse hoje, você ia dizer assim: oh, Deus, você chegou? Legal, hein? Puxa, não estava nem esperando. Ah, eu sei, eu parei de orar faz um tempo já, né, Senhor? Mas o Senhor sabe, é muito trampo, muita coisa para resolver. Aquele negócio, como é que é? Bíblia, né? Rapaz, está lá em casa, está aberto no Salmo 91, Deus está tranquilo. O diabo nem toca na minha família, na minha casa. Como é que é? Como é que vai ser a nossa conversa com Deus? De um estranho? Ou com o nosso amado Senhor? Acho fundamental a gente pensar nessas três coisas quando Jesus, então, nos alerta a respeito de vivermos preparados. A outra parábola, como eu disse, é conhecida como parábola do servo fiel. Se a parábola do servo, a primeira parábola fala sobre preparação, a segunda parábola fala sobre responsabilidade. Jesus responde uma pergunta de Pedro. Quando Jesus conta a primeira parábola, Pedro, frequentemente fazendo isso, né, interrompe e faz uma pergunta. A pergunta de Pedro está no versículo 41. Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Aí Jesus conta outra parábola para responder para Pedro. E a segunda parábola que Jesus conta é a história de um servo que cuida muito bem dos bens do seu senhor.
e aquele servo faz tudo certinho. E o seu senhor fica feliz. E dá àquele servo uma oportunidade ainda maior. Vai viajar e deixa tudo nas mãos desse servo, que foi visto pelo seu senhor como um bom servo. E o senhor vai embora, vai tirar férias, vai fazer qualquer outra coisa. Aquele servo, recebendo a incumbência do seu senhor, começa a administrar as coisas do seu senhor adequadamente. Beleza, dá comida para os empregados direitinho, cuida da fazenda, cuida do campo, cuida das coisas, incrível. Mas passa uma semana, duas, passa um mês, passam 2 meses, passa um tempo, meu senhor não vai voltar. E aquele servo começa a baixar a guarda, e ele começa a abusar dos servos que estavam lá sob a sua responsabilidade. Ele começa a espancá-los, ele começa a tomar da bebida que era do seu patrão, do seu senhor, ele começa a comer da comida que era do seu senhor, ele perde a estribeira. Aquilo que deveria ser um ato de mordomia, de cuidado com aquilo que ele recebeu, ele na verdade joga fora e se torna um péssimo servo. Essa é a ideia da segunda parábola. O que nós podemos aprender com essa segunda parábola? Primeira coisa é que o mordomo descrito por Jesus, ele comete um erro muito grave de pensar que o seu senhor não voltaria. Versículo 45 diz isso. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. É aquele que se esquece de viver adequadamente, muitas vezes dividindo a sua vida e agindo de forma errada nesse aspecto. Há uma coisa que nós fazemos muito, irmãos, nós compartimentalizamos a nossa vida, segmentamos a nossa vida em algumas partes. Ou seja, nós dividimos a nossa vida naquilo que é sagrado e naquilo que não é sagrado. Nós fazemos isso muito, isso é uma herança da cultura grega, essa dicotomia, essa divisão que nós fazemos em 2 da nossa vida, o que é sagrado e aquilo que não é sagrado. O que é sagrado, a gente coloca dentro da esfera da nossa prática religiosa, é o domingo que eu vou na igreja, é a minha oração que eu faço no culto, são as reuniões da comunidade onde eu frequento, a minha leitura às vezes diária da Bíblia, ok, isso tudo é muito bacana, mas nós restringimos a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo a isso. Fazemos dessas coisas o máximo da nossa espiritualidade, mas outras coisas nós deixamos de lado. Trabalho, não. Igreja é igreja, trabalho é trabalho. Separamos. E lá no trabalho, nós nos esquecemos de viver o cristianismo que nós deveríamos viver. Porque lá no trabalho, nós acabamos perdendo esse referencial. Separamos as nossas atividades, por exemplo, de lazer. Agora é hora de se divertir. Vou se divertir agora, né? Vou se divertir. Aí esquece que é crente, esquece que é cristão. Aí é uma baixaria, entendeu? Ou seja, a gente faz muito isso. Nós pegamos a nossa vida e dizemos: aqui eu sou crente, aqui eu sou cristão, aqui eu sou discípulo, mas aqui não dá. E aí a gente vai vivendo de uma maneira extremamente complicada nesse aspecto. Tendemos a arriscar uma linha e dividirmos as atividades que são sagradas das atividades que são seculares. Mas se nós sabemos o que realmente é cristianismo, nós saberemos que para nós, em nenhum momento da nossa vida, em nenhuma área da nossa vida, o Senhor está ausente e deve estar ausente. Jamais. São coisas que se completam e que fazem a nossa vida ser a nossa vida. Trabalhamos e vivemos sempre diante dos olhos do Senhor, seja o que for que eu estiver fazendo. É que às vezes a gente tem uma ideia errada sobre essas coisas. E
adotamos muitas vezes uma forma de fazer essas coisas que não convém com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver ser cristão e ser um vendedor e ser um mau vendedor. Às vezes a gente tem essa ideia. Se eu for vendedor e for crente, adotar as coisas de crente dentro da meu trabalho de vendas, por exemplo, não vai dar certo. Como não vai dar certo? Se a Bíblia me ensina que eu tenho que ser uma pessoa diligente, que trabalha, que dá o exemplo, ser uma pessoa que realiza aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível. Ou seja, é uma ideia errada que nós carregamos. O Senhor quer ser Senhor na nossa vida e deve ser Senhor na nossa vida, e devemos viver a missão do Evangelho de Jesus Cristo em cada área da nossa vida. Você deve fazer a missão do Evangelho ser verdadeira em todos os lugares, não só aqui dentro. Não são só algumas pessoas que são incumbidas de viver a missão do Evangelho. A gente tem essa ideia. Esse negócio de missão do Evangelho é para missionário e para pastor. Não tem nada a ver comigo. Como não? Não é só o clero da igreja, vamos chamar assim, que tem essa responsabilidade. Todos nós temos aonde nós estivermos. É inserir no meu estilo de vida, onde eu for, o que eu fizer, o Evangelho de Jesus Cristo, porque o nosso Senhor está prestes a voltar, e é assim que nós devemos viver. A segunda coisa é a gente pensar que tem tempo, e eu estou atrasado, hein? Vou correr. Temos tempo suficiente para arrumar as coisas antes que o nosso Senhor venha. Era a ideia desse mordomo também. Vou viver, vou bagunçar. O Senhor está atrasado, vamos lá, vamos para cima, vamos zoar, acabou. Vou bater nos servos, nos outros servos, vou comer a comida dele, vou beber a bebida dele. Quando estiver perto dele chegar, eu arrumo as coisas. Já ouviu alguma história assim? Interessante isso. Mas é a maneira que muitas pessoas querem viver. E se esquecem de que o tempo passa, e de que as coisas na vida são muito rápidas, e que nós não podemos perder tempo nesse aspecto. A verdade, irmãos, é que caso nós nos identifiquemos como discípulos de Cristo, e lembre-se, essas conversas Jesus teve com seus discípulos. Essa conversa serve para quem se auto-intitula discípulo de Jesus Cristo. Se nós vivemos assim, preste atenção ao versículo 47, diz assim: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, conhece, mas não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Por quê? Ele explica, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Esse é o chamado que essas parábolas nos mostram. Um chamado para nós colocarmos a nossa vida nos trilhos do Evangelho. Um verdadeiro chamado ao arrependimento. Um verdadeiro chamado ao conserto. Um chamado a admitirmos a nossa distância entre o que sabemos e o que vivemos. Essa conversa é com a gente, irmão. É comigo. É com você, que já é esclarecido a respeito do Evangelho, que já conhece e que já sabe que não dá para se viver a vida que nós vivemos de qualquer jeito, porque somos discípulos. É um chamado gracioso, porque Jesus apresenta a possibilidade do conserto. É nisso que nós encontramos a graça de Jesus Cristo. Eu penso assim, imagina um senhor que sabe que o seu servo não está preparado, que está andando até agora de qualquer jeito e vivendo de qualquer jeito, mas que recebe um alerta. Esse servo recebe um alerta: arrume a sua vida, porque o Senhor está chegando. Se fosse um servo humano, talvez isso não adiantaria muito, porque ao chegar,
ele encontraria tudo bonitinho, mas sabendo que a bagunça já tinha acontecido. O que é que ele ia fazer? Ia pegar aquele servo e iria puni-lo. Estou sabendo que você desobedeceu. Estou sabendo que você abusou. Estou sabendo que na minha ausência você viveu do jeito que não devia. Estou sabendo que você aproveitou das empregadas. Estou sabendo que você bateu nos outros. Vem aqui que você vai chibatada. Essa provavelmente seria a atitude de um servo, de um senhor, vamos dizer assim, humano. Mas a presença da graça de Jesus nos mostra um outro aspecto. O aspecto do arrependimento, do desejo de ter a vida consertada, do desejo de nós servos alinharmos a nossa vida com a vontade do Senhor. E esse Senhor nos receber em graça, mesmo sabendo dos erros que nós cometemos. Mesmo sabendo que talvez até agora a gente não tenha vivido dignamente. Mesmo sabendo que nesse exato momento o teu coração não está nem muito aqui, mas está em outra coisa. Mesmo sabendo que essa conversa de perdoar o próximo, de amar o próximo, até agora ela foi descartada por você, por nós. Mesmo sabendo que o servo abusa da liberdade que o Senhor dá, se há um conserto, a graça me garante que Ele se agrada disso e não nos pune. É aí que está a presença da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Isso recai sobre nós como uma bomba, porque a gente sabe, irmão. A gente sabe. É claro que ninguém viverá uma vida perfeita. Isso é utópico, mas algo a se perseguir. Olhando para Cristo, nosso alvo, eu vou melhorando. Tem pecado aqui? Opa, vou limpar isso aqui, está errado. Esse jeito que eu estou agindo está errado. Esse comportamento está errado, esse sentimento está errado. Jesus me ajuda. E aí Jesus e o seu Espírito vai nos ajudando e a gente vai vivendo essa busca constante e frequente e eterna para agradarmos o nosso Senhor. Esse é um alvo. O que não pode acontecer é a gente ir deixando. Tudo bem. Por hoje passa. Deus não está me vendo. A gente vai fazendo umas concessões, sabe? Como o servo que foi abusando da ausência do seu Senhor. Aquelas concessões assim, tudo bem. Não ser tão Caxias assim também. Puxa vida. E as histórias de gente que cai, de gente que se arrebenta, de gente que abandona o Evangelho, de gente que encontra um caminho de apostasia, aquela coisa toda. Não é assim, o cara acorda e fala assim: hoje vou negar Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje eu vou abandonar o Evangelho, hoje eu vou... São as coisinhas que vão entrando. São as prioridades que são invertidas. São os valores errados do sistema onde nós vivemos, que a gente se esquece que a nossa luta é contra esse sistema. E eles vão entrando dentro da gente, na nossa convivência, na nossa casa, no nosso jeito de viver. E a gente se esquece que todos os dias há uma oportunidade para a gente ser restaurado. E essa é a lição que eu aprendo desse discurso e dessas palavras do Mestre. Sou servo, sou discípulo, preciso viver como o meu Senhor deseja. E hoje, Ele me permite fazer uma releitura da minha vida e tomar um caminho de arrependimento e me consertar com Ele. Essa é a graça. Dá para consertar, irmão. Dá para consertar. Se a tua ideia de Deus é uma ideia de um Deus que fica pronto para lançar o raio sobre a tua cabeça toda hora que você erra, pronto para soltar o jacaré, vai errar, solta o jacaré, errou, arrebenta com ele. Esquece isso.
Deus é amor. Deus é graça infinita. E esse é o convite que Ele faz para a gente hoje. Consertemos a nossa vida. Vivamos todos os dias como se estivéssemos às vésperas da sua volta. Feche os teus olhos um pouquinho, por favor.